Então, pessoal, como que eu distribuo essas atividades, né, desses 4 ramos que a gente acabou de ver? Como faço a distribuição dessas atividades de uma forma simples e prática para que o supervisor possa ter domínio da sua rotina, né? Então, eu vou te dar um exemplo genérico e depois eu vou dizer para você como eu costumava fazer a minha rotina e você vai ter uma ideia para poder compor a sua. Então, realmente, o melhor jeito que nós aprendemos é que você pode incluir essas atividades como se fosse uma carta de trabalho padronizado do supervisor. A gente costuma cobrar muito os nossos operadores em cima de carta de trabalho padrão, mas a gente não costuma cobrar muito as outras áreas de liderança, né? E é necessário, uma vez que você tenha a rotina a ser desempenhada durante a semana, a melhor forma é que você faça isso de uma maneira planejada. Então, nada mais é do que uma carta de trabalho padrão, é um cronograma que você faz uma distribuição de segunda a sábado em repartições de meia e meia hora, que você vai colocando tarefas, atividades em relação àqueles 4 ramos que a gente acabou de ver, deixando logicamente algumas lacunas vazias entre uma atividade e outra, para que você possa aí ter um ajuste aí, você preenche sempre aí 80% do teu calendário, para que você possa ter aí 20% aí de capacidade protetiva, porque com certeza alguma coisa se estender ou não, você tem aonde ter uma folga, porque não necessariamente acontece do jeito que a gente planejou a semana. Então, eu já te apresentei e agora a gente vai mostrar especificamente como que a gente joga cada uma daquelas atividades aqui dentro. Qual é o primeiro passo para distribuir as atividades planejadas na rotina do supervisor? Então, qual que é o primeiro passo, pessoal? O primeiro passo é a gente iniciar o preenchimento daquelas atividades dentro da carta de trabalho padrão com as atividades costumeiras, né? Então, quais são aquelas atividades costumeiras que a gente comentou? São os e-mails, são as reuniões diárias, reunião de stand-up, avaliação de quadro e ronda para verificação de quadro hora a hora. E qual é esse objetivo, pessoal? Manter-se informado em relação às últimas ocorrências da área, né? Então, geralmente, dentro das atividades costumeiras, a gente também coloca a leitura de livro de ocorrências ou a verificação do que aconteceu no turno anterior, para que a gente possa realmente entender quais foram os problemas e tentar direcionar logo no início do turno. Então, a gente tem como objetivo manter-se informado do que aconteceu, manter a equipe informada e focada em relação às metas, porque são aquelas reuniões que a gente faz para manter a equipe informada de aonde a gente deve chegar versus aonde a gente está. Então são aquelas reuniões de rotina de 10 minutos que nós também já falamos aqui no conteúdo. Fazer rápidos reconhecimentos da equipe, então quando eu faço a ronda e avalio o meu quadro de produção hora a hora, eu tenho condições de verificar o que está indo bem ou não, e o que está bom eu preciso e é necessário fazer um reconhecimento rápido para a equipe, dando aquela mensagem que você está atento em relação ao que está sendo feito, ou fazer um questionamento caso aquela produção horária não esteja sendo atendida. E é lógico, ao longo dessa ronda você consegue observar o comportamento das pessoas, você consegue perceber através do semblante das pessoas se tem alguém que está mais preocupado, está mais relaxado, e aí em função desse tipo de variabilidade no comportamento você pode chamar a pessoa para tentar entender o que está acontecendo. Então tá aí qual é o objetivo dessas atividades rotineiras, que é o primeiro passo, e agora a gente vai colocar essas atividades dentro da rotina semanal, dentro da carta de trabalho padrão do supervisor. Então, pessoal, tá aqui um exemplo, né? Então, eu já montei esse exemplo da semana inteira, então você pode ver aqui que no primeiro bloco de meia hora, das 7h30 a 8h30, eu costumava ler o nosso livro de ocorrências, na qual o líder do terceiro turno ele passava para mim o que tinha acontecido. Então, quando eu chegava de manhã, eu tomava ciência para tomar as providências, muitas vezes no decorrer do turno que eu estava entrando. Logo depois, eu fazia a minha primeira ronda, o primeiro Gemba, né, para analisar aí os quadros de produção hora a hora, para verificar como o turno está iniciando.
Logo depois eu me preparava para a reunião de stand-up, né, que era uma reunião na qual nós falávamos os objetivos do dia anterior, se nós tínhamos atingido ou não, quais eram ou quais foram os principais problemas, se eu precisava de alguma ajuda ou não em relação às áreas de suporte, juntamente com a gerência. Então essa reunião eu costumava fazer aí por volta entre 8h30 e 9 horas, gastava meia hora, depois eu já retornava, fazia a minha primeira reunião de 10 minutos, falando rapidamente dos 5 indicadores, das 5 metas em relação aos componentes da qualidade total, que eu já tive a oportunidade de falar num outro conteúdo em relação a essa reunião de 10 minutos. Depois eu fazia ainda na parte da manhã, por volta de meia hora, uma leitura dos meus e-mails para verificar o que tinha de pendência, e eu deixava realmente mais para o meio do dia, porque coisas urgentes as pessoas do mundo e-mail elas ligam, então não fique preocupado em ler os seus e-mails um pouco mais tarde. Perto da hora do almoço eu fazia a minha segunda ronda, o Gemba Walking, analisando também os quadros de produção hora a hora. Depois eu ia para a minha refeição. Logo depois do almoço eu tinha aqui a reunião de início do segundo turno, também de 10 minutos, aquela reunião de rotina. E por volta de 15h30 a terceira ronda de Gemba, mais a leitura mais tarde por volta de 16 horas de e-mail e assim por diante. Então tá aqui como eu montava, para que você tenha uma ideia, do primeiro bloco de atividades referente a atividades costumeiras, pessoal. Reuniões com a sua equipe, reuniões diárias com outro departamento, leitura de e-mails, o Gemba Walking, a passeada que você tem que dar olhando os quadros de produção hora a hora, fazendo com que as pessoas entendam que você está acompanhando a produção e reconhecendo quando elas fazem um bom trabalho, ou questionando e oferecendo ajuda quando elas não conseguem atingir os objetivos. Então isso é importante, esse primeiro bloco de atividades.